Será que um episódio, um único episódio, pode explicar uma série inteira e a guerra civil que ela causou entre os fãs? Pois é, no caso de Ahsoka, a resposta é um sonoro sim. A série era um dos eventos mais aguardados de Star Wars, mas olha, ela chegou e partiu a galáxia ao meio. E hoje a gente vai desvendar como um único episódio guarda a chave para entender essa polêmica toda. Ok, vamos direto ao ponto. Essa frase aqui, ó, resume a ópera. Desde o comecinho, a Sokka já chegou chutando a porta e avisando pra que veio. Era um presentão pra quem fez a lição de casa, sabe? Pra quem viu horas e horas de animações como Clone Wars e Rebels. Mas e pro resto da galáxia? Bom, aí a recepção foi um pouquinho mais complicada. E é aqui que a coisa fica boa. Pode parecer um absurdo, eu sei. Mas a resposta para essa divisão de públicos, para essa guerra de narrativas, está numa única cena. Uma batalha no vácuo do espaço que envolve sabres de luz, uma física bem criativa e baleias espaciais. Sim, você ouviu direito. E a gente vai provar como essa cena é o resumo perfeito de toda a treta da série. Então, bora mergulhar de cabeça nessa tal guerra civil. E o nosso campo de batalha, a nossa prova do crime, é o episódio 3, chamado Hora de Voar. Esse episódio, que é curto, mas super denso, é um espelho perfeito da série. Ele tem tudo o que fez o público amar ou odiar a Ahsoka. A questão toda é esta. A Ahsoka tentou servir a dois mestres. De um lado, a galera hardcore, que vibrou com cada piscadela para Rebels, que entendeu a profundidade de cada diálogo e se emocionou com os reencontros. Do outro lado, o público casual, que chegou meio de paraquedas, sentiu o ritmo arrastado e ficou se perguntando quem eram aqueles personagens. Era, sem dúvida, uma receita para o conflito. Vamos começar de montar o episódio 3, peça por peça. E a primeira grande trama é o treinamento Jedi da Sabine Wren. Um clássico de Star Wars, certo? Mestre, aprendiz, a busca pela força. Só que aqui, essa busca testou, e muito, a paciência de uma galera. A cena é pura poesia, não dá pra negar. A Sokka manda Sabine colocar um capacete que bloqueia a visão dela e a instrui a sentir o ambiente, a confiar em algo além dos olhos. É uma homenagem direta aos filmes clássicos de samurai tipo Zatuichi e, claro, ao próprio treinamento do Luke. Para os puristas, foi um prato cheio. Mas, para uma parte considerável do público, essa poesia toda virou piada. A internet, claro, não perdoou e se encheu de memes sobre o treinamento que nunca acabava. A crítica era bem clara. Numa série com tantas ameaças urgentes, por que gastar tanto tempo com um treino que parecia não ir a lugar nenhum? Lento ou profundo? A resposta dependia totalmente de qual trincheira cada um estava nessa guerra. E se o treinamento não foi suficiente para dividir o pessoal, o episódio nos deu um segundo prato. Política. É isso mesmo. A gente saiu da jornada mística e caiu direto numa reunião de comitê da Nova República. A gente vê a Hera Syndulla, uma general, uma heroína de guerra, praticamente implorando por ajuda para um Senado cético e que só quer saber de burocracia. Para alguns, isso foi genial. Uma crítica inteligente à política, bem na linha do que a série Andor fez. Mostrou que a galáxia não virou um paraíso da noite para o dia. Só que para outros foi um balde de água fria. Pensa na cena. A gente está numa caçada intergaláctica por um vilão lendário e, de repente, a série pisa no freio para uma discussão que parece uma reunião de condomínio em Coruscant. A aventura deu lugar à papelada e muita gente sentiu que isso quebrou totalmente o pique da história. E agora a gente chega no clímax, o prato principal, a peça de resistência do nosso argumento. A cena que sozinha justifica toda essa análise. A batalha espacial que virou o símbolo da divisão de Ahsoka. E olha, não é força de expressão não. Essa sequência foi tão ousada, mas tão ousada, que gerou debate por semanas. Para entender a Ahsoka, a gente precisa entender por que essa cena foi ao mesmo tempo amada e ridicularizada. O que acontece aqui é quase inacreditável. A nave de Ahsoka é atingida. O que ela faz? Ela simplesmente coloca um capacete, sai para o vácuo do espaço, fica em pé na carcaça da própria nave e começa a fatiar caças inimigos com os sabres de luz como se não fosse nada. Épico ou completamente absurdo. Quem amou, amou com força. E com razão. Viu ali uma cena de ação inovadora, um espetáculo que expande o que um Jedi pode fazer. Foi comparada a clássicos do cinema, uma sequência de adrenalina pura que só Star Wars consegue entregar. Era a força na sua forma mais fantástica. Já os céticos viram algo bem diferente. Viram uma cena que beirava a paródia, onde a suspensão da descrença foi, assim, jogada pela janela.
A lógica da física de Star Wars virou meme. A mesma cena que para uns foi genial, para outros foi a prova de que a série estava exagerando na dose. E para fechar a cena com chave de ouro, aparecem os Purrgils, as tais baleias espaciais. Para quem viu Rebels, foi de arrepiar. Um momento de eles fizeram. Mas para quem nunca ouviu falar delas, foi aquele momento de se perguntar: espera aí, o que são essas baleias voadoras? E aí está, a cena resume tudo. Nostalgia para uns, confusão total para outros, exatamente como a série inteira. E então, qual é o veredito? A divisão que a Ahsoka causou não foi um acidente, foi uma escolha de design. Uma série construída sobre uma base de conhecimento que já tinha que existir, que recompensou os leais e acabou afastando os novatos. E essa escolha teve consequências. Consequências bem claras, aliás. Os números não mentem. Uma queda de audiência de 30% ao longo da temporada. Um sinal de que, enquanto os fãs fiéis ficavam, o público mais casual foi aos poucos abandonando a nave. O contraste com Andor é gritante. Andor foi uma série elogiada por ser acessível, por convidar todo mundo para a festa, e a audiência cresceu quase 50%. Já a Ahsoka, bem, parecia que tinha uma lista VIP bem seleta na porta. E este, talvez, seja o X da questão. O grande pecado da série não foi ser ruim, longe disso. Foi presumir. Foi apostar todas as fichas que todo mundo já conhecia a jornada de Ahsoka, a história da Sabine, o perigo que era o Tron. Foi uma aposta alta no conhecimento prévio do público. No final das contas, essa citação é o resumo perfeito. Para alguns foi um banho de nostalgia, para outros uma barreira que não dava para pular. Ahsoka transformou o conhecimento prévio no seu superpoder e, ao mesmo tempo, na sua maior fraqueza. E assim, a gente fica com essa pergunta no ar. Ahsoka foi um presente corajoso para os fãs mais dedicados, uma recompensa por anos de lealdade, ou foi um erro de cálculo, uma oportunidade perdida de contar uma grande história de Star Wars para todo mundo? A resposta, assim como a força, talvez dependa muito do ponto de vista de cada um.